Você lembra qual foi o último jogo daquele Barcelona histórico comandado pelo Guardiola? O United de Ferguson, Flamengo de Jorge Jesus e etc. Nesse vídeo a gente vai ver qual foi a última partida comandada por treinadores que ficaram na história dos clubes. A última vez que lideraram seus times. Então já vamos começar com um técnico que liderou um gigante da Inglaterra por incríveis 27 anos. Sir Alex Ferguson. O que esse senhor conquistou no comando do United é brincadeira. Ele ficou lá entre o ano de 86 até 2013 e no total foram incríveis 38 títulos. Entre eles 2 Champions, 2 Mundiais e sabe quantas Premier Leagues? 13. Sim, esse cara ganhou 13 vezes o campeonato inglês. Que maluquice. E esse timaço do Ferguson teve alguns auges, digamos assim. Em 99 e 2008. O time da temporada 98-99 ficou marcado por ser o primeiro inglês da história a conquistar a tríplice coroa, ganhando a Premier League, Copa da Inglaterra e Liga dos Campeões. Sim, já na temporada 2007-2008 se sagraram campeões da Premier League e campeões da Champions de novo, derrotando o Chelsea nos pênaltis. E uma curiosidade é que o Cristiano Ronaldo perdeu sua cobrança. Sim, ele, imagina. Aí tá, o tempo foi passando, chegaram na final da Champions de 2009 e 2011 de novo, mas ficaram com o vice, e quando chegou 2013 o Ferguson anunciou que não iria renovar o contrato. Finalmente ia se aposentar com 71 anos. Então a temporada 2012 e 13 acabou sendo sua despedida. Aí seu último jogo no comando foi na última rodada da Premier League, no dia 19 de maio. Era o United contra o West Brom no estádio do West Brom, e alguns dos jogadores que estavam em campo eram o Van Persie, Chicharito, goleiro Lindegaard, capitão Carrick, etc. Aí depois de 90 minutos a partida se mostrou uma loucura. Os dois times marcaram demais, com um hat-trick do jovem Lukaku, que era do West Brom, e a partida terminou no incrível 5-5. Que jogo pra fechar com chave de ouro. Aí quando acabou, o estádio inteiro aplaudiu o Ferguson. Chegava o fim de sua era, que estava completando quase 27 anos. Esse foi o último jogo dele. Mas como foi fora de casa, as principais homenagens ficaram para a partida anterior no Old Trafford. Antes do jogo, fizeram um corredor de aplausos e o estádio inteiro prestou homenagens a ele, o cara que levou o United para outro patamar no futebol. E o United já era o campeão inglês. Então no final, o Ferguson fez um discurso e foram premiados com mais uma taça. A 13ª dele e 20ª da história do United. Que negócio gigante. Mas desde lá, o United nunca mais conquistou outro título de Premier. Será que o Ferguson fez falta? Então tá, agora vamos falar de um treinador que ficou pouco tempo, mas marcou época não na Inglaterra, e sim aqui no Brasil. Jorge Jesus no Flamengo. Mano, o que o Jorge Jesus ganhou vai ficar marcado pra sempre. E naquele famoso ano de 2019, os caras começaram sendo treinados por Abel Braga, que saiu do time em maio. E em junho veio o português, que logo trouxe reforços como Pablo Mari, Gerson, Rafinha, Felipe Luiz, e após a Copa América foram fundamentais para a organização do time. Com Gabigol e Bruno Henrique, os caras engrenaram em sequências de vitórias absurdas e chegaram na final da Liberta para fazer uma das decisões mais emocionantes de todas, além de depois se sagrar campeão do Brasileirão, quebrando um recorde de pontos. Aí no começo de 2020, ainda levaram a Recopa Sul-Americana e a Supercopa do Brasil. Então depois disso tudo, o que os torcedores mais queriam era que ele ficasse para sempre no time, imagina. Aí em junho de 2020 veio a alegria. No meio da pandemia anunciou que iria renovar com o Fla até o mês de 2021. Era tudo o que queriam. Mas no mês seguinte, em julho, só alguns dias depois de ganhar o Campeonato Carioca, o negócio teve uma reviravolta e o Jorge aceitou a proposta para ir pro Benfica. O cara ia deixar o Flamengo e não seria mais treinador do clube. Foi um baque pra torcida. Então o último jogo do cara com o Fla foi no dia 15 de julho de 2020, onde ele enfrentou o Fluminense na final do Carioca. Os caras já tinham ganhado a ida por 2-1. Aí na volta foram com jogadores como Diego Alves, Rafinha, Everton Ribeiro, Arrascaeta, Bruno Henrique e Pedro. A nova contratação tava ali no lugar do Gabigol, que tinha sido expulso no último jogo. Aí a partida não foi 5-5, e sim um 1-0 pro Fla com um gol no finalzinho de Vitinho, conquistando mais um título pra Jorge Jesus. O cara foi ovacionado. Imagina, em 57 jogos foram 43 vitórias e só 4 derrotas. Tinha mais título que derrota, velho. Mas ninguém imaginava que esse era o seu último jogo. Só seria 2 dias depois que ele anunciaria sua saída. Aí antes de sair, fez um discurso abraçado com Everton Ribeiro e Rafinha e tiveram um momento de resenha. Cara, o JJ deveria ter ficado mais tempo. Imagina o Flamengo de Jorge Jesus contra Palmeiras de Abel. Ia ser massa. Então tá, voltando pro futebol internacional, teve outro time além do United que também manteve o mesmo técnico por mais de 2 décadas. O Arsenal, que foi treinado pelo fenômeno francês Arsène Wenger. Esse Wenger era um técnico que tinha passagens por times como o Mônaco e Nagoya Grampus do Japão. Não era um cara tão famoso, tá ligado? Até que no ano de 1996 assinou com o Arsenal e começou ali uma era de conquistas. O cara comandou o Arsenal por mais de 1.200 partidas e conquistou 17 títulos, como 7 Supercopas da Inglaterra, 7 Copas da Inglaterra e 3 Premier Leagues. Um baita treinador. E suas principais temporadas foram nos anos de 98, 2002 e 2004. Em 1998 e 2002, os caras ganharam a Copa da Inglaterra e a Premier League juntas.
partidas, o famoso duplete. Aí na temporada 2003-2004 fizeram algo que não acontecia na Inglaterra há mais de 100 anos, quando conquistaram o campeonato inglês sem perder nenhuma partida. Foram literalmente invictos. Em 38 partidas ganharam 26 e empataram 12. Que maluquice. Então Wenger se consagrou como um dos maiores treinadores da história e se manteve no clube. Foi só renovando um contrato atrás de outro, chegando a ser vice da Champions de 2006 e ganhando outros títulos como Copa da Inglaterra de 2014, 2015 e 2017. Aí quando tava chegando ao fim da temporada 17-18, ele anunciou que essa seria sua última como treinador. Ele ia finalmente sair do clube e encerrar um ciclo de 22 anos. Então sua última partida pelo Arsenal também foi sua última como treinador, no dia 13 de maio de 2018, na rodada final da Premier. A partida seria contra o Huddersfield Town fora de casa e o Arsenal não disputava pela taça, se encontrava em sexto no campeonato. Aí com o goleiro Ospina, Bellerin, Lacazette, Aubameyang e etc, foram pra esse que era o último jogo de Wenger e com o gol do Alba no primeiro tempo ganharam a partida. E no final Wenger foi se despedir dos torcedores do Arsenal que estavam presentes no estádio. Mas assim como o Ferguson, as principais homenagens tinham sido feitas na partida anterior, na casa deles. Os jogadores também fizeram um corredor de aplausos e o estádio inteiro homenageou o cara. Ele também ganhou um troféu dourado por aquela campanha invicta de 2004 e fez um discurso agradecendo a todos. Histórico. Aí depois dele, o Arsenal contratou o Unai Emery e no fim de 2019 o ex-jogador do clube Arteta, que tá até hoje. Será que o Arteta vai ser histórico também? E ainda na Europa, se o Wenger não ganhou a Champions, um cara que ganhou e revolucionou a maneira de jogar futebol foi o Guardiola no Barcelona. Quem não se lembra do famoso tic-tac? O Guardiola já tinha sido o volante do Barça nos anos 90, muito sob o comando do Johan Cruyff. Aí depois de sair do clube, ele defendeu outros times e se aposentou em 2006. Aí logo que pendurou as chuteiras, voltou pra Catalunha ser o técnico do time B do Barça. Ele ficou um ano como técnico do Barcelona B, até que no ano de 2008, com a saída do técnico Frank Rijkaard, ele foi promovido e assumiu o time principal. Começava ali a história de um dos maiores técnicos da história. O seu estilo era de priorizar a posse de bola e o foco principal era o controle do jogo. Aí nessa primeira temporada, o tic-tac fez o Barcelona aplicar uma baita goleada de 6-2 no Real Madrid e ser aplaudido de pé em pleno Bernabéu. Com esse timaço, o Barça se sagrou campeão espanhol e também conquistou a Copa do Rei. Mas o principal título veio no final da temporada, a Champions League em cima do United de Ferguson. Também levaram a Supercopa da Espanha, Supercopa da UEFA e Mundial de Clubes. Levaram um incrível sextete, 6 taças. Aí 2 anos depois, com a mesma base do time, foram para outra final da Champions contra o United e os 63% de posse de bola garantiram a vitória e o teto europeu. Aí tá, na temporada seguinte queriam repetir esses feitos e no final de 2011 ganharam vários títulos também, como o Mundial de Clubes e tal. Mas em 2012, mesmo com o título da Copa do Rei, eles terminaram em segundo no espanhol e perderam pro Chelsea nas semis da Champions. Então depois de serem eliminados, o Guardiola disse que se sentia desgastado e anunciou que não ficaria para a próxima temporada. Aquela 2011-12 marcaria sua despedida. Aí seu último jogo na frente do Barça, que decretou o fim da era Guardiola na Catalunha, foi no dia 25 de maio de 2012, na final da Copa do Rei contra o Atlético de Bilbao. O Barça já tinha perdido a La Liga, então deu o seu melhor e com 2 gols de Pedro e um de Messi, meteu 3-0 para conquistar a taça. Mas esse jogo não foi em sua casa, então a despedida oficial de Pepe não foi ali, e sim na partida da La Liga, onde encararam o Espanhol. No Camp Nou, os torcedores encheram o estádio de homenagens. Olha esse banner gigantesco escrito Te estimem Pepe, ou Te amamos Pepe em catalão. Os torcedores levaram camisetas, placas de agradecimentos e muito mais. E foi um baita jogo. O Barça meteu incríveis 4-0 com 4 gols do Messi. Sim. Aí quando acabou, o Pepe foi aplaudido por todo mundo, passou um vídeo dos feitos dele no telão e depois foi jogado pra cima pelos jogadores. Esse cara foi um marco. Então tá, como a gente falou do Jorge Jesus no Flamengo, vamos ver outro cara que marcou época no futebol brasileiro e que depois assumiu a seleção. O Tite. O Tite já tinha sido técnico do Timão entre 2004 e 2005, mas essa época não foi tão lembrada, tá ligado? A passagem que mais marcou foi quando assumiu o Corinthians em outubro de 2010 e logo em 2011 já levou o clube pra conquistar o Brasileirão. Mas a melhor temporada vem em 2012, mantendo a base do time campeão e contratando um promissor goleiro chamado Cássio. O Timão chegou na decisão da Liberta pela primeira vez e bateu o Boca Juniors pra conquistar o continente. Já estavam no auge, mas a maior taça viria em dezembro, quando encararam o Chelsea com um gol de Paulo Guerreiro. O Timão derrotou os ingleses para se consagrar campeão mundial, o último brasileiro a levar a taça. Aí em 2013 o Tite continuou no clube e ganhou outros títulos, como o Paulistão e Recopa Sul-Americana, mas na Libertadores foi eliminado nas oitavas pro Boca, numa partida com muita polêmica de arbitragem, etc. Então não levaram muita coisa e no final daquele ano ele, junto com a diretoria, decidiu não continuar no cargo. Então em dezembro, fora de casa contra o Náutico, teve o que parecia o seu último jogo na frente do Timão. Aí como esse não foi um jogo em casa, as despedidas aconteceram
foram na última partida que teve no Pacaembu. Lá a torcida cantando se despediu dele e os jogadores vestiram camisetas escrito "Obrigado, Tite". Mas antes que todo mundo tivesse saudade, no final de 2014, depois de um ano sabático, o cara decidiu voltar ao clube. O Tite estava muito feliz por estar de volta e no ano de 2015 jogaram muito bem. Tiveram momentos de domínio onde ganharam vários jogos seguidos e com 24 vitórias em 38 jogos conquistaram a taça somando 81 pontos. Incríveis 12 na frente do segundo lugar. Foi uma dominância. Então em 2016 o cara continuou. Aí mesmo não ganhando o Paulistão e sendo eliminado da Liberta, iam fazendo outra campanha que poderia ser de campeão do Brasileiro. Chegaram a assumir a liderança na sexta rodada. Mas aí naquele ano estava acontecendo a Copa América e o Brasil sofreu um vexame gigantesco, sendo eliminado na primeira fase num grupo com Peru, Equador e Haiti. Pois é, isso fez o Dunga ser demitido da seleção e a CBF chamou o Tite para substituir. Aí ele aceitou a proposta e disse adeus ao timão. Então o último jogo de Tite na frente do Corinthians foi no dia 16 de junho de 2016 contra o Fluminense no Mané Garrincha, em Brasília. Ainda tava na oitava rodada do Brasileiro e os caras acabaram derrotados por 1-0, com gol do Flu no segundo tempo. Aí alguns dos jogadores dessa última escalação do Tite foram goleiro Walter, Fagner, Elias, Marquinhos Gabriel, Guilherme, etc. Mas a despedida dele não foi nesse jogo, e sim na partida seguinte. Quando o Corinthians já tava com o Carille, ele foi pra arena e antes do jogo recebeu as homenagens. Entrou em campo sendo aplaudido por todos e recebeu uma placa em homenagem. E aí, torcedor, tu queria ver o cara de volta? E aí, qual que foi o maior técnico que o seu time já teve? Comenta aí embaixo. E se curtiu esse vídeo, vai gostar dos meus outros também. Corre lá. Então, beleza? Valeu e tchau!